porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se assente glorificando o nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade de pregar o Teu Evangelho a segunda vez nesse dia, Pai. Que privilégio, Senhor, poder ser portador da Tua palavra, do Teu Evangelho. Mas, Pai, que eu me lembre que eu sou apenas o intermediário, eu sou apenas o vaso, eu sou apenas o canal, pois a palavra é Tua, a autoridade é Tua, eu não sou nada além de um porta-voz daquilo que o Senhor tem para passar para a Tua igreja, Senhor. Então eu te peço que me use poderosamente, Pai, e que eu me esconda atrás da cruz, pois eu sou apenas um pecador, pregando o Teu Evangelho, Pai. Que a Tua eloquência, a eloquência do Santo Espírito, a pura, verdadeira e genuína eloquência do Santo Espírito possa tratar cada coração aqui presente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor possa restabelecer nessa noite o relacionamento do pecador, do servo contigo nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que maravilha, irmão. Tá pregando a palavra pela segunda vez e olha só, eu ainda tenho voz. Porque geralmente falo 10 minutos e já fico rouco. Mas hoje aprova o Senhor dar algo de especial. Ou não, meu filho vai pregar 2 vezes. A primeira foi no evangelismo, a segunda é agora, então eu vou dar uma gotinha mais de voz para ele. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu te contar uma história. Imagina alguém que viveu a vida como quis, irmão. Viveu a vida como quis, como bem entendeu. Ele foi do pagode ao forró, ele foi da maconha à cocaína, ele foi da esposa dele até 10 mulheres. Ele fez o que ele quis. Viveu a vida, curtiu, a famosa frase, curtiu a vida doidado. E chegou no final da sua vida, no seu último estágio de vida, ele levantou a mãozinha dele e falou: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Muitas vezes na nossa cabeça a gente vai pensar: esse cara se deu bem, deu tudo certo, porque ele viveu da forma que ele quis, ele fez o que ele quis e no final ele ainda foi salvo. E aí a gente que acredita, a gente fica pensando: nossa, eu estou aqui lutando contra o pecado, negando o pecado, negando o forró que eu gostava, negando a bebida que eu gostava, negando o pagode que eu gostava, parando de falar palavrão que eu gostava. As pessoas vêm e me zombam, as pessoas vêm e querem brigar comigo. Eu estou querendo responder na mesma moeda, mas não posso, porque eu estou lutando pela minha salvação. Aí me vem esse cara que faz de tudo e ainda é salvo. A gente muitas vezes acha que isso é injusto. Mas deixa eu te contar uma outra história. 2 amigos, na verdade 2 pessoas, que não se conheciam, estavam num banco. Foram no banco, uma instituição financeira. E eles queriam crédito para comprar a sua casa. Um financiamento para comprar a sua casa. Só que um deles tinha conta no banco há 15 anos. E o outro tinha acabado de abrir a conta. Só para ganhar o crédito para poder pagar a casa. Quem você acha que conseguiu o financiamento com o menor juros? O antigo. O cliente antigo conseguiu o financiamento e de quebra ele ainda ganhou desse banco um cartão sem limite para gastar como quiser e poder mobiliar essa casa que ele tinha acabado de comprar e ainda conseguiu um financiamento de taxa zero para comprar o carro dele. Por que ele conseguiu, o cliente de 15 anos conseguiu e o cara que tinha acabado de abrir a conta não conseguiu? Porque ele tinha relacionamento com o banco. Muitas das vezes é assim na nossa vida, querido. A gente pensa que aquele que aceita Cristo no último estágio da sua vida foi o cara que se deu bem. Mas não, privilegiados somos nós, que estamos passando a vida nessa terra ao lado do Senhor, construindo relacionamento, vivendo com Ele, vivendo as bênçãos dele. Assim como o cliente antigo do banco, ele ganhou foi privilégios e privilégios. Você ganha privilégio porque você caminha com ele. Miserável é a vida daquele que passa a vida inteira do jeito que quer e só no final confessa Senhor como único e suficiente Salvador. E privilegiados somos nós que vivemos essa vida inteira perseverando, buscando, mas construindo intimidade com Deus. E é isso que eu quero tratar contigo nessa noite.
Porque aquele que aceitou Cristo no último estágio da sua vida, ele perdeu a oportunidade de ter a paz que excede todo entendimento no meio dos seus problemas. Ele perdeu a oportunidade de receber a orientação do Senhor na hora de tomar as decisões. Ele perdeu o propósito da sua vida. Ele perdeu a chance de ser transformado pelo Espírito Santo e viver pelo Espírito. Ele perdeu. Porque a vida de quem só confessa o Senhor no último estágio é uma vida de perdas irreparáveis. Porque o que o Senhor quer para mim e para você é relacionamento. Qual é o propósito da criação? A gente estava estudando sobre isso aqui na aula da escola dominical. Qual é o propósito da criação do Senhor? Por que o Senhor criou o homem? Se ele já sabia que o homem ia falhar, porque afinal, nada surpreende Deus. A palavra vai dizer que nada o surpreende, nada o pega de surpresa. Deus não precisa de conselheiro, Deus não precisa de nada. Ele sabe de tudo, ele vive na eternidade, e eternidade iguala no plano dele o passado, o presente e o futuro. Ele vê tudo de uma vez. Diferente de nós, que temos que esperar o amanhã para saber o que vai acontecer no amanhã. Então, Deus sabia de tudo, mas ainda assim criou o homem, sabendo que o homem ia falhar. E por que Deus criou o homem? Para relacionamento. Deus ele queria criar o homem, ou seja, alguém à sua imagem e semelhança, para relacionar-se com ele, para trocar experiências com ele, para instruir, para educar. A gente pensa que o ser humano foi feito só para adoração. Não, adoração é uma das partes da adoração, do relacionamento. A gente pensa que o homem só foi feito para oração. Não, oração é uma das partes. Oração, som. Relacionamento. Porém, o pecado nos afastou. Mas por que Deus permitiu o pecado entrar? Por que Deus permitiu que Adão comesse do fruto do conhecimento? São tantos porquês que a gente tem, são tantas dúvidas. Afinal, se Adão não tivesse se alimentado daquela maçã, ou seja lá o que for, que era da árvore do fruto do conhecimento, nós não precisaríamos acordar cedo para trabalhar, a gente pensa. A gente não precisaria suar para se alimentar. A gente poderia acordar a hora que a gente bem quisesse. O nosso trabalho ia ser ficar nomeando bicho, ficar sendo fiscal da natureza e se reproduzindo. Mas por que Deus deixou? Porque Deus ama. Ah, mas se ele amasse, varão, se ele amasse, ele não deixaria. Pelo contrário. Ele deixou porque ele ama. Mas como assim? Porque Deus não nos obriga a fazer nada. Se seu marido ou sua esposa fosse obrigado a te amar, ele te amaria verdadeiramente? Ou seria uma obrigação? Então, se Deus nos obrigasse a amar a Ele, ou seja, escondendo a árvore do conhecimento, ou seja, seria uma obrigação, né? Faríamos tudo certo como um robô. Isso seria amor? Não. O que a gente sentiria por Ele seria amor? Também não, porque a gente estaria trancado numa redoma, numa bolha, na qual todos nós estaríamos robotizados a fazer aquilo que o Senhor mandar. Porém, por amor, ele deixou a árvore bem no centro do Éden e falou, só deu um mandamento, não coma. Mas por amor ele permitiu que se a árvore estivesse lá, se alguém quisesse comer, vai lá e come. E assim aconteceu. E o pecado nos afastou. Mas o pecado, ele entrou, como aprendemos na lição, o pecado tem um autor. E o autor é o diabo, que naquela ocasião usou a serpente. E o diabo, ele, para afetar Deus, eu quero muito a sua atenção nesse momento, para afetar Deus, ele usa a gente. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. O diabo poderia atacar os anjos, mas ele ataca eu e você. Porque nós somos imagem e semelhança. Anjo não é imagem e semelhança de Deus. Você tem o privilégio de ser imagem e semelhança de Deus. E isso deixa o inimigo furioso. E aí, para afetar Deus, ele usa a gente. Como? Destruindo o relacionamento que a gente tem com Deus. Então, o tempo todo, você vai ser bombardeado a se distrair, bombardeado a se desviar, bombardeado a desistir. Tudo aquilo que te afasta do relacionamento com Deus é positivo para o inimigo.
Quando o inimigo consegue calar a tua adoração, como ele fica alegre. Quando o inimigo consegue tirar o louvor da tua boca, como ele fica alegre. Ele fica feliz lá no lugar dele. Ele fica, consegui cumprir a minha missão. Porque ele sabe a importância do relacionamento. Ele tinha lá no céu. Ele sabe a importância do louvor. Ele sabe que Deus muitas vezes para aquilo que está fazendo para ouvir um louvor. Porque Lúcifer era o cara do louvor. Quando ele andava, saíam notas musicais. E quando ele preparava aquele momento de louvor a Deus, Deus às vezes estava trabalhando num projeto, ele parava. Opa, peraí, que Lúcifer está louvando, vou lá ouvir. Porque Deus tem prazer no louvor. Então o inimigo vai tirar o louvor da tua boca se você deixar. Vai tirar a adoração da tua boca para você deixar. Se você deixar, vai tirar a oração, vai tirar o joelho no chão, se você deixar. Porque ele sabe que tudo isso afeta e destrói o relacionamento. E com isso, ele vai te minando, até que você desista. E aí é o último ato dele, te levar para o inferno. E aí a missão dele está cumprida. Consegui levar mais um para sofrer comigo. Consegui levar mais uma família para sofrer comigo. Consegui levar mais um homem, mais uma mulher, mais um que tinha imagem e semelhança de Deus. Consegui levar juntamente comigo. E eu estou afetando ao Senhor dos Senhores, porque eu estou pegando a imagem e semelhança dele, destruindo e trazendo para sofrer comigo. Ele não me condenou, eu vou para lá. O diabo já está condenado, mas ele está querendo arrastar uma galera com ele. E infelizmente ele está conseguindo. E por Deus amar tanto o relacionamento, a gente pensa que ele não fez nada. Será que Deus está vendo tudo isso acontecer? É o inimigo agindo daqui, inimigo agindo de lá, é o inimigo atacando família, atacando casamento, atacando a gente no trabalho, atacando a gente na nossa caminhada. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não vai fazer nada? Quem disse que Deus não fez nada? Deus mandou Cristo. O inimigo não esperava. O inimigo pensou, cortei o laço de conexão que o homem tinha com Deus lá no Éden, acabou. Porém, antes mesmo do Adão pecar, antes de qualquer homem pecar, Deus já tinha providenciado o Cordeiro. Jesus Cristo já estava morto na cruz antes mesmo da fundação do mundo. Vai dizer em Apocalipse. Então Deus já sabia da queda do homem, Deus já sabia que o homem iria fracassar em algum momento, e ele já preparou o sacrifício. Lembra Abraão, quando teve que sacrificar Isaac? Na hora que Abraão ia arrancar a cabeça do menino, Deus providenciou o cordeiro. E é assim na vida do homem. Quando o homem já havia pensado em pecar, o cordeiro já estava pronto em sacrifício. O perdão já estava preparado. Aleluia. Então, querido, não deixa o inimigo tirar o louvor da tua boca. Não deixa o inimigo tirar a oração que corre de você. Não deixa o inimigo calar a tua oração, o teu louvor, o teu clamor. Não deixa, porque o perdão já está preparado. O cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Tem redenção para mim, tem redenção para você, tem perdão da parte do céu. Ei, a comunhão não está destruída. Deus está restabelecendo o relacionamento contigo agora. Porém, há um problema. Você com certeza já ouviu falar que Deus não gosta dos tímidos. Quem já ouviu? Deus não gosta do tímido. E é uma verdade. Por que Deus não gosta dos tímidos? Por causa disso que a gente está falando. Deus ama relacionamento. Você já teve relacionamento com alguém que é tímido? Não falo relacionamento conjugal, mas às vezes uma amizade. O tímido ele nunca faz nada. Ele está sempre com vergonha. Ele está sempre não querendo se expor. Eu sei porque eu fui um cara assim. Então, eu evitava falar. Às vezes tinha algo importante para falar com alguém, eu preferia não falar. Às vezes eu tinha que apresentar alguma coisa, eu preferia não apresentar. Eu passava mal, minha pressão baixava, acontecia de tudo. Me dava uma crise que eu ia no banheiro sem parar. Não podia falar para o Luiz apresentar um trabalho na escola, que tudo acontecia de ruim. Porque o tímido ele é assim, ele evita, e Deus quer relacionamento, o tímido não quer relacionamento, então temos um problema.
E aí a gente lembra da história de Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Por que ele era o homem segundo o coração de Deus? Davi não tinha vergonha de adorar, querido. Davi não tinha vergonha de louvar. Davi não tinha vergonha de botar o joelho no chão. Davi não tinha timidez para Deus em momento nenhum. Tinha que ajoelhar no meio da rua e agradecer a Deus, ele fazia. Quando ele conseguiu trazer a arca de volta para Jerusalém, ele mandou fazer uma festa. E nessa festa ele dançava de se acabar na presença do Senhor. Não tinha timidez para Davi. Logo, era um homem segundo o coração de Deus. Porque era um homem que buscava relacionamento o tempo inteiro. E não é só isso. Aquele que busca relacionamento com Deus, muitas das vezes Deus não deixa nem passar pela morte, Deus toma para ele. Afinal, Enoque, você conhece muito bem a história. Enoque viveu nessa vida na terra durante uns 300 anos. Mas foi 300 anos andando com Deus. Imagina Deus olhando lá do céu dizendo, rapaz, esse menino de 300 aninhos só, esse garoto, na época o povo vivia 900, Noé viveu 945, Matusalém 980, se eu não me engano, me ajuda aí, pastor, 900 e pouco, não foi, pastor? Matusalém, o mais velho da Bíblia. 969. Aí, 969. E aí esse garotão de 300 anos andando com Deus durante os 300 anos, Deus olha lá do céu e fala, não vou deixar esse menino morrer, vem pra cá, vem. Deus vai lá e pega, porque é íntimo. Você está entendendo o valor que Deus dá para a intimidade? Você está entendendo o valor que Deus dá para o teu joelho no chão? Está entendendo o valor que Deus dá para o louvor que sai da tua boca? Deus dá valor. Olha que privilégio. Deus dá valor a algo que eu faço. Quem sou eu? Um mero, um falho, um pobre pecador. Mas há valor dentro de você que Deus reconhece. E Deus fala, Enoque, vem. Vai morrer não. Vem que essa terra não te merece. Vem. Não só ele, Elias. Elias viveu nessa terra, mas Elias era tão ousado, ele tinha tanto relacionamento com Deus, que ele falou assim, pela minha palavra não vai chover. Ele não falou em nome de Jesus, não. Ele falou na palavra dele. Por quê? Tinha alguém lá no céu assinando aquilo que Elias falava. Porque Elias tinha relacionamento, tinha intimidade. Se você tiver intimidade com Deus, você vai falar alguma coisa, Deus vai cumprir lá do céu. Você está entendendo que se você tiver intimidade, você vai falar, meu filho vai ser salvo e Deus vai estar assinando lá no céu a salvação do teu filho? Você está entendendo que se você mantiver o teu louvor, o teu joelho no chão, quando você profetizar que nada vai faltar na tua casa, Deus vai estar assinando lá no céu e provisão vai chegar na tua casa? Deus dá valor a relacionamento. E não choveu não, varão. Não choveu não. Elias falou da boca dele e não choveu. Aí o filho da viúva morre. Ela chega para Elias e Elias fala o quê? Não, vou lá, vou ressuscitar ele. E não fala em nome do Senhor não. Ressuscita essa criança e Deus assina lá no céu. Deus manda Elias só dizer uma coisa. Olha só, preste atenção. Deus mandou Elias dizer, vai lá, fala para o rei que vai chover, tá? Olha só o que Deus mandou. Vai lá no rei e fala que vai chover. Era só isso, irmão. Ir lá no rei e falar, rei, vai chover. Deus mandou dizer, valeu? Tá bom, tchau. Sabe o que Elias faz? Deus fala assim, reúne os profetas de Baal aí, quero todo mundo. Tem quanto? Tem 450? Vem todo mundo. Deus não mandou ele fazer isso. Mas ele fala, vem todo mundo. Tem profeta de Azerá também? Tem. Tem quantos? 400. Então vem também. Vem os 850, junta tudo aí. Agora vocês vão clamar ao Deus de vocês. Vocês vão clamar ao Deus de vocês para que caia chuva. Ou caia fogo. E aqueles caras lá fizeram e clamaram e Elias debochando. Dizendo, ei, fala mais alto que talvez Deus de vocês está dormindo. Ou então está resolvendo um outro problema. Olha só, Deus só falou para Elias dizer que vai chover. E Elias estava desafiando os profetas. Quem tem intimidade é assim. E aí, os profetas de Baal estavam lá, não caiu fogo, e aí vem Elias, junta, faz o altar, bota lá as 12 pedrinhas, simbolizando as 12 tribos de Israel, manda jogar água. Olha só, a oração era para cair fogo. Ele manda jogar água no altar, manda jogar água no sacrifício. E joga mais uma, joga mais um balde, jogam 3 baldes de água no sacrifício que era para queimar.
gente sabe que quando o local está molhado, o fogo não pega. Porém, quando se tem intimidade, pode o lugar estar encharcado. Se você orar, vai cair um fogo do céu, que só íntimo de Deus sabe. Porque a oração do íntimo não é uma oração qualquer. A oração do íntimo do Senhor é uma oração que faz o ouvido de Deus se atentar. A oração do íntimo não é uma oração qualquer, irmão. Ele fala: Senhor, Deus de Isaac, Deus de Jacó, manda fogo, para que todos saibam. Olha só, eu não queria louvor para ele, porque quem é íntimo sabe a quem tem que render graça e louvor. Para que todos saibam que tu és Deus e que eu sou o teu servo, manda fogo. E o fogo vem e queima aquele lugar encharcado. E para completar, esse homem, depois disso tudo, não experimenta a morte. Chega um determinado momento que Deus fala: já andou demais, Elias, já andou demais, vem, vou mandar uma carruagem te buscar. Deus manda o táxi celestial, busca Elias e Elias vai. Porque quem é íntimo é assim, querido. Deus pega para ele. Deus está recolhendo os íntimos dele. Você está vendo morte de um monte de crente aí. Deus está recolhendo os íntimos. E vai chegar o momento que ele vai nos recolher também. Se tem íntimo de Deus aqui, se prepara, a carruagem vai passar. Mas enquanto isso não acontece, relacionamento. Enquanto isso não acontece, joelho no chão. Enquanto isso não acontece, o clamor não pode sair da tua boca. Deus está revitalizando o relacionamento nesse lugar. Deus está trazendo vida ao relacionamento que tu tinha com Ele. Aquele primeiro amor está voltando agora. Aquele primeiro amor que uma vez você esqueceu como é que orava, você esqueceu como é que louvava. Deus está te dizendo: ei, o louvor simples ainda me atrai, a oração simples ainda me atrai, o simples joelho no chão, só com lágrimas, só chorando, porque está faltando palavra, ainda me atrai. O Espírito Santo ainda está traduzindo essa lágrima como gemido inexprimível para o trono de Deus. Aleluia, Deus. E esse é o relacionamento, porque a gente tem privilégio, é um privilégio que poucos têm, de conversar com o Senhor, de saber que Jesus veio para buscar e salvar o que havia sido perdido. O que havia sido perdido lá no Éden? Relacionamento. E na vida de Zaqueu, como nós lemos aqui, só um versículo, falando da história de Zaqueu, não foi diferente. Ainda tem o tempo. Opa, tem o tempo, que glória! Na vida de Zaqueu, olha só, irmão, Zaqueu, Jesus estava passando por Jericó. Jesus tinha acabado de curar um cego de nascença. Bartimeu, você conhece a história, não preciso falar. Jesus estava saindo, se eu não me engano, da Galileia e Samaria, indo rumo a Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém com um propósito. Qual era? Morrer na cruz. Era o último trajeto dele, o rumo a Jerusalém. E quando ele chegasse lá, ele seria crucificado. Porém, no caminho até Jerusalém, ele ainda cura e salva. No caminho para a morte, ele ainda cura e salva. Muitas das vezes nós estamos em luto, muitas das vezes nós estamos tristes, mas ainda assim na nossa tristeza, Deus vai nos usar para salvar alguém. Ainda assim no nosso luto, Deus vai nos usar para curar alguém. Então não deixe a tristeza tomar conta de você a ponto de te calar como portador do Evangelho. Não, a tristeza não te abala, o luto não te abala, a depressão não te abala. Pelo contrário, nesse trajeto de tristeza, Deus vai te usar para curar, Deus vai te usar para salvar, Deus vai te usar para restabelecer a aliança de Cristo com alguém. E esse é o trajeto de Cristo, rumo à crucificação. E ele passa por Jericó, tinha que passar. No mapa, Jericó está bem no meio, no sentido da Galileia para Jerusalém. Então ele passando por ali, eis que Jesus passando, havia um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu, você sabe muito bem, melhor do que eu, era um publicano. E a profissão de publicano era uma profissão rejeitada pelos israelitas, porque era um cara como se fosse um vassalo. O que é um vassalo? Alguém que faz uma rebelião, alguém que é enviado
para assolar o próprio povo. Alguém que é de Israel, mas é usado pelo império para cobrar impostos de Israel. Ou seja, esse cara, na visão dos israelitas, era um traidor. Se esse cara estivesse passando aqui, o israelita atravessava a rua, irmão. Porque esse homem estava lá, ó, recolhendo imposto. E ele não só recolhia, não, que Zaqueu também não era só inocentezinho, não. Zaqueu, além de recolher, ele ficava colocando culpas e mais culpas na pessoa, para a pessoa se entulhar em dívida. Então, o que era para recolher R$2 de imposto, ele recolhia 4, 6, 10. Porque ele começava a botar peso, dizendo, opa, você também fez isso aqui, paga mais 10. Você também fez isso aqui, paga mais 20. Então, ele enriqueceu desse jeito, de uma forma ilegal. Porém, esse homem, quando ele sabe que Jesus está passando por ali, ele fica dentro dele dizendo assim, eu preciso ver esse cara, eu preciso ver Jesus, eu vou dar um jeito, só que tem um problema, eu sou baixinho. A multidão está tampando, eu não consigo ver Jesus, eu sei que ele está passando por aqui porque ele acabou de curar um cego. E eu quero ver ele, mas a multidão não está deixando, eu sou pequeno. Nem todo mundo tem a mesma altura que eu, talvez nem eu conseguisse ver. E aí, ele tem a brilhante ideia, vou subir numa árvore. Uma árvore chamada sicômoro, que é uma figueira brava. Essa figueira brava, ela dá um fruto semelhante à figueira, semelhante ao figo, perdão, mas não é exatamente figo. Ele não é tão doce quanto o figo. É praticamente o figo do pobre. Vou te dar um exemplo para a gente contextualizar. Sabe a carne de primeira? Picanha, né? Mas o que? Contra filé, essa é a carne de primeira. Isso é uma figueira, é o que a figueira dá. O sicômoro, ele dá uma carninha de segunda, ele dá uma chã, uma bola da pá, um boi ralado, que é a carninha moída. Ele dá ali uma coisinha mais humilde. E essa era uma árvore que simbolizava a humildade e a simplicidade. E aí, olha só que coisa interessante. Quando Deus trabalha dentro do homem, quando Deus trabalha dentro do homem soberbo, o homem que enriquece de forma ilegal, ele sobe na árvore mais humilde. Ele sobe degraus de humildade para poder ver o Senhor. Você consegue entender que ele se desfaz já da sua soberba ali, do seu orgulho ali, porque eu imagino que Zaqueu não se alimentava do fruto do sicômoro. Zaqueu era rico, irmão. Zaqueu devia comer o melhor figo. Zaqueu, a última coisa que chamava a atenção de Zaqueu era uma árvore chamada figueira brava. A última coisa que chamaria a atenção de alguém rico é uma árvore que dá fruto ruim. Varão, me ajuda. Som. A última coisa que chamaria a atenção de Zaqueu é uma árvore que dá fruto ruim. Zaqueu está acostumado com o do bom e do melhor. Porém, quando Deus toca, querido, não tem reputação, não tem dinheiro, não tem orgulho, não tem soberba, você só quer ver Jesus. Você faz o que for para ver Jesus. A multidão está me atrapalhando, mas eu não vou parar. A multidão me rejeita, mas eu não vou parar. A multidão me odeia, mas eles não vão me fazer desistir. Eu quero Jesus, eu quero ver Jesus. Nada vai me fazer desistir de ver o Messias, eu só quero ver o Senhor. E aí ele fez Jesus, por quê? Porque todo aquele que o Pai der, Jesus receberá e jamais lançará fora. O que eu quero dizer com isso? Zaqueu, respondendo até mesmo a pergunta da irmã Rafaela mais cedo, Zaqueu não subiu na árvore porque ele mesmo quis. Havia uma sede dentro dele, que só o Pai pode colocar dentro do homem. O homem por si só não pode buscar a Deus sozinho, pelos seus próprios meios. Porém, quando o Senhor chama, quando o Senhor sopra o nome para o Filho, Jesus, aí não tem jeito, você vai. O nome de Zaqueu foi soprado pelo Pai para Jesus. E aquele que o Pai der, Jesus jamais lançará fora. E assim foi, aquele homem com uma sede de ver Jesus, ele vai e sobe na árvore, ele faz o que for preciso para ver Jesus. Por quê? A busca do homem para Deus não é resultado. Perdão, a busca do homem para Deus não é iniciativa nossa, é resultado daquilo que Deus plantou no teu coração. Você consegue entender que se você está aqui hoje, foi porque Deus colocou dentro de você uma sede para que você estivesse aqui? Se você está aqui hoje, foi porque Deus colocou um compromisso dentro de você? Você sabe que pela sua própria carne você não estaria aqui.
Eu tenho um monte de série da Netflix para assistir no horário do culto. Eu tenho o jogo do Flamengo que começou 8h30 para assistir no lugar do culto. A minha carne, ela pede isso. A minha carne pede para que eu assista o jogo do Flamengo comendo uma boa pizza no lugar do culto. Porém, quando o Senhor chama, Ele coloca uma sede, uma fome dentro de você que te faz largar tudo e vir para a casa de adoração ao Senhor. Porque quando o Senhor chama, Ele restabelece relacionamento. E assim foi. E ele subiu naquela árvore. E aí Jesus vê e fala para ela: ei, desce depressa. Desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Se você talvez não entendeu a profundidade dessa frase, eu vou dizer para você. Ele acabou de subir numa árvore de simplicidade. Ele, um homem soberbo, rico ilegalmente, um homem de status, sobe numa árvore de simplicidade e de humildade, e Jesus vê ele e fala: desce, porque eu vou lá para tua casa ainda agora, mas desce rápido, porque relacionamento é urgente, desce rápido porque eu quero relacionar contigo agora, desce rápido porque eu vou lá na tua casa. Descer de árvore é fácil, tem que ter um jeitinho, senão você cai e você estabaca lá de cima. Mas quando você desce com base numa palavra, o último medo que você vai ter é de cair. Quando Deus manda, desce depressa. Ah, mas a árvore é alta, desce depressa. Ah, mas para subir já foi difícil, imagina para descer, eu tenho que pisar direitinho para descer. Desce depressa, porque eu estou mandando. Se eu mando, eu garanto, tu não vai cair, tu não vai se machucar, tu não vai se estabacar lá de cima, porque pela minha palavra eu velo e garanto. Desce depressa. Deus zela pela promessa, Deus zela pela palavra, Deus zela pelo que Ele falou contigo. Ele está te pedindo coisas ousadas, não está? Faz. Ele está te pedindo coisas desafiadoras, não está? Faz. Ele está te pedindo para descer da árvore depressa. Você está vendo lá de cima e está falando: eita, se eu descer eu vou cair. Mas Ele quem mandou. Vai. Jesus não precisava entrar na casa de Zaqueu para salvar. Afinal, o cego Bartimeu, ele vai dizer: vai, a tua fé te salvou. Ele entrou na casa do cego? Não. Quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, ele fala: quem tocou em mim, de mim saiu virtude. E aí ele fala: vai, a tua fé te salvou. Ele entrou na casa da mulher do fluxo de sangue? Também não. Então entrar nas casas não é prerrogativa para a salvação. Tem um mistério aí. Quando Paulo e Silas estão na prisão, a prisão se estremece pelo milagre que o Senhor faz, a cadeia se quebra e o carcereiro tenta se matar. E eles falam: ninguém saiu daqui, pode ficar tranquilo, não se mata não. E aí o carcereiro fala: o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo e Silas falam: creia, e tu e tua casa serão salvos. Paulo e Silas não entraram lá na casa do carcereiro. Então por que Jesus está querendo entrar na casa de Zaqueu? Porque ele queria relacionamento com Zaqueu. Você está entendendo que para salvar, Jesus fala: vai, a tua fé te salvou. Vai, pode ir, seus pecados estão perdoados. Mas quando Ele quer entrar na nossa casa, é porque Ele quer restabelecer relacionamento. Ele está querendo entrar na tua casa e sentar à mesa contigo. Ele está querendo entrar na tua casa e conversar contigo. Ele sente saudade da tua conversa. Ele sente saudade da tua oração. Ele sente saudade da madrugada que você acordava e falava com Ele. Ele sente saudade daquele momento que você se ajoelhava e falava para Ele: Senhor, eu não tenho palavras, porque tudo que me cerca é dor. Eu não tenho palavras, porque tudo que me cerca é ansiedade. Eu não tenho mais o que dizer, Senhor, porque tudo aquilo que eu falo parece que se volta contra mim. Toma as minhas lágrimas. O Senhor está com saudade disso. E na casa de Zaqueu ele fala: eu estou restabelecendo o relacionamento. Deus está restabelecendo o relacionamento contigo. Deus está restabelecendo o relacionamento da tua casa com Ele. Não é só sobre salvação, é sobre relacionamento.
Recebe sim, é sobre relacionamento, é sobre voltar a buscar, é sobre voltar a clamar, é sobre aquele teu clamor verdadeiro que do nada sumiu da tua boca, aquela oração que do nada sumiu da tua vida, aquele momento que você se ajoelhava de manhã e agradecia por ter acordado, que você agradecia por estar indo dormir o sono do justo. Esses momentos acabaram, ele está te perguntando por que acabou. Eu amo relacionamento, mas eu estou indo na tua casa hoje, porque eu tenho misericórdia e eu velo pela minha promessa, e o meu propósito contigo é relacionamento. E Zaqueu desce feliz e depressa, nem parece estar descendo de uma árvore. Ele não está descendo de uma árvore, irmão, ele está obedecendo. Quem obedece, obedece alegre. Às vezes está no luto, às vezes está triste, mas está alegre. O sorriso não sai da boca do obediente. E o inimigo odeia. Não sabemos o que foi dito naquela conversa. Ainda tem alguns minutos. Não sabemos o que foi dito naquela conversa, mas entenda uma coisa. Religião. Muitas das vezes a gente denomina religião como: o que é religião? É o catolicismo, é o protestantismo, é a umbanda, é o candomblé. Mas religião, no seu sentido original, é religar. Religião, em latim, religar. Só quem pode religar o homem a Deus é Jesus. Então, a verdadeira religião é Jesus. Então, aquele que vai ligar você a Deus é Jesus. Se Ele está te pedindo para entrar na tua casa, receba, porque Ele está te conectando com Deus novamente. Não sabemos o que foi dito naquela pauta, mas nós sabemos que essa parte é muito boa. Nós sabemos que Jesus se apresenta como alguém perfeito, para um relacionamento perfeito. Quer ver uma coisa? Vou te dar vários exemplos aqui, que você vai se identificar em algum momento. Não que você seja o errado, mas que você já viveu isso em algum momento. Jesus é o perfeito para qualquer relacionamento, porque Ele quer relacionamento. Então Ele se mostra com perfeição. Vou te dar um exemplo. Quem gosta de se relacionar com gente mentirosa? Gente, ninguém vai levantar a mão. Ninguém gosta de mentira. Vou fazer uma imitação aqui. Imagina a varoa chegando: minha amiga Jaqueline, eu conheci um varão. Ele é perfeito. Nossa, ele mente. Eu amo quando ele fala mentira. Ele falou pra mim que ganhava 10 mil reais. Quando eu fui ver, era menos, era 1.000. Eu amei. Ele falou pra mim que ia me levar no parque. Quando chegou, não tinha parque. Eu amei, eu me apaixonei, porque eu amo mentiroso. Ele falou para mim que tinha um carro. Quando eu fui ver, o carro dele tinha 43 lugares, era um ônibus. E eu amei. Eu estou apaixonado, eu amo gente mentirosa. Quem gosta de gente mentirosa? Ninguém. Mas Jesus se apresenta como a verdade. Jesus é a verdade. E tudo que Ele diz é verdade. E nele não há sombra de mentira. Você não gosta de gente mentirosa, não? Se relaciona com Jesus porque Ele é a verdade. Quem gosta de se relacionar com caoseiro, tratante, que promete e não cumpre? Imagina você chegando para um amigo: cara, eu conheci um rapaz muito maneiro, o cara é muito maneiro, olha, ele me prometeu levar para o Maracanã e não me levou, cara, eu me amarrei. Caramba, ele me disse que a gente ia assistir o jogo do Flamengo, 10 horas da manhã, ele ia passar aqui para me buscar para a gente ir no Maracanã. Tu veio? Não, nem ele. Cara, esse cara é meu amigo de verdade. Ele me prometeu me ajudar com 100 reais, porque eu estava precisando de um alimento. E ele falou que ia fazer o Pix 11 horas da noite. Já passou 2 dias, o Pix não caiu. Eu falei: esse cara é meu amigo mesmo, porque ele promete e não cumpre. Eu gosto de gente assim. Você gosta, querido? Claro que não. Mas Deus é fiel. E tudo que Ele promete, Ele cumpre. Você não gosta de gente mentirosa, não? Se relaciona com o perfeito, aquele que é fiel. Você gosta de gente odiosa? Gente que faz tudo cara feia. Parece que chupou limão. Parece que foi batizado num pote de vinagre, como o pastor Marco Feliciano fala. Você gosta de gente assim? Gente que está sempre reclamando. Não, esse rapaz aí é rico porque rouba. Esse aqui não presta, esse aqui é fofoqueiro. Como é que você sabe? Não sei, tem cara de fofoqueiro. Tá sempre mal, tá sempre odiando, nunca gosta de nada. Você gosta de gente assim?
Você não gosta, então se relaciona com Deus porque Ele é amor. Tudo que Ele faz é bom. Bem Ele sabe os planos que Ele tem para mim e para você. Pensamentos de bem e não de mal. Pensamentos de paz para lhe dar o fim que necessitais. Ah, mas evangelista, Jesus é perfeito. Sim, Ele é perfeito mesmo. Ah, mas aí eu que tenho um problema, porque eu não sou. Aí olha só que legal, você não é perfeito, Ele sabe disso. Mas aí, quando você está triste, Ele é compassivo. Quando você erra, Ele perdoa. Quando você enrola para fazer as coisas, Ele é paciente. Você está entendendo que Ele é perfeito em tudo para qualquer relacionamento? Você está entendendo que Ele é perfeito e mesmo você imperfeito, você pode se relacionar com Ele? Você está entendendo que mesmo que você seja falho, Ele perdoa? Mesmo que você não saiba, Ele capacita? Mesmo que você seja enrolado, Ele é paciente? Mas isso também me motiva a fazer as coisas. Como é que eu vou trabalhar para esse Jesus que é perfeito? Como é que eu vou trabalhar para Ele que é perfeito se eu não sou? Ele garante um relacionamento tão maravilhoso que Ele fala para mim e para você. Olha só, pega esse exemplo aqui. Pega esse exemplo aqui, tenho 2 minutos. Pega esse exemplo aqui. Imagina que você está aí com essa pessoa imperfeita aí que a gente já falou. Já falamos do mentiroso, já falamos do caoseiro, já falamos do cara emburrado. Quando você está com uma pessoa assim falha, você não quer agradar? Você leva para sair. Já mentiram para você e você levou para sair. Já te enganaram e você passeou. Já te decepcionaram e mesmo assim você quis casar. Você quis construir casa. Você quis dar presente. Você quis comprar carro. Você não quis? Seu marido é falho. Sua esposa é falha. Minha esposa é falha. Eu sou falho. E ainda assim a gente não quer agradar. E aí vem Jesus e fala: ei, você vai me agradar desse jeito aqui, ó. Eu tenho um plano para você. Você não precisa ficar procurando como me agradar. Eu tenho um plano para você. Faça isso aqui. Você está entendendo que perfeição? Ele não mente, Ele não falha, Ele não odeia, Ele me ama. Quando eu falho, Ele me corrige. Quando eu estou triste, Ele me consola. Quando eu estou aflito, Ele é meu alívio. E Ele ainda fala que eu tenho um plano para Ele. Você acha que eu vou negar? Fala, eu topo agora. Porque se eu não souber fazer aquilo que Ele manda, Ele vai me capacitar. Se eu não souber fazer aquilo que Ele mandar, Ele vai me instruir. E se eu falhar, Ele me perdoa. E se eu cair, Ele me levanta. Então é para Ele que eu quero trabalhar. Mas aí isso me conflita porque eu tenho que agora ter um relacionamento próximo com o meu irmão, porque ele me manda. E aí, às vezes o meu irmão está triste, eu não quero saber do problema dele. Eu já tenho um monte. Mas aí Deus fala: ei, quando você estava triste eu não te consolei? Vai lá, conforta teu irmão. Aí eu tenho um irmão que está aflito, e eu falo: não quero saber do problema dele. Ei, lembra na tua aflição, quando eu te consolei? Vai lá no teu irmão. Às vezes eu roubei alguém, como era o caso de Zaqueu, às vezes eu roubei alguém, às vezes eu fraudei alguém, e eu quero esquecer isso. Falou: agora eu sou crente, mas não preciso renegociar nada não, sou crente, está tudo bem. Mas aí Deus fala: ei, eu não te perdoei, agora tu vai lá, acerta as contas com ele, restitui. E foi aí que pegou no calo de Zaqueu. E aí Zaqueu fala, olha o que Zaqueu fala para Deus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado, eu restituo quadruplicado. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, eu encontrei o relacionamento que eu queria. Esse Deus verdadeiro, esse Deus que me ama, Ele se assentou aqui comigo, Ele conversou comigo, e agora eu só quero viver para Ele. Não importa meu dinheiro, não importa meu status, não importa se me rejeitam, não importa se as pessoas querem me ver distante, eu vou restituir todos aqueles que eu decepcionei, que eu fraudei, porque agora eu só quero Ele, eu quero trabalhar para Jesus, eu quero viver o Evangelho, eu não quero mais enganar ninguém, eu não quero mais decepcionar ninguém, o que eu quero é Jesus, nada mais me importa, nem meu dinheiro, nem meus bens. Toma, eu quero o Senhor. E acabou. Isso são frutos de arrependimento. E ele declara isso antes de receber a salvação. Jesus, ouvindo isso, fala: hoje veio salvação a essa casa. Você está entendendo que foi antes de ser declarada a salvação que ele se arrependeu do que ele fez?
E aqui a gente vê, já concluindo, a gente vê que o relacionamento é urgente, desce depressa. Você subiu para ver, agora desce para viver. Você subiu para ver, agora desce porque eu vou para tua casa. Você subiu para me ver, agora desce que eu vou estar contigo todo dia. Porque o que o Senhor quer conosco é relacionamento, é intimidade. E olha só como tudo no Senhor é relacionamento. O que a gente vê, a salvação ela não começa quando o homem decide, mas quando o Pai atrai. E o que a gente vê na vida de Zaqueu é exatamente isso. Uma situação visível de uma ação invisível de relacionamento da Trindade. Olha só, o Pai tocou no coração de Zaqueu para que Zaqueu fosse ver Jesus. O Espírito convenceu a ir ao encontro de Jesus. E o Filho o chamou. E assim toda a casa foi salva. A Trindade se relaciona para te salvar. A Trindade se relaciona para te atrair, para te chamar, para te convencer. E você quer continuar como ovelha desgarrada? O relacionamento é urgente. Lembra do rapaz lá do banco? Depois de 15 anos, conseguiu aquilo que ele tanto pedia. Talvez o que você quer está demorando, mas não para. Continua. Relacionamento é corrente. É até o final da sua vida. E naquele grande dia, tu serás chamado pelo nome para reinar com ele lá no céu. Amém, igreja? Aleluia. Então aplauda o nome do Senhor.